A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui e aos irmãos, todos os amigos, irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. Deus abençoe sua vida. Nesse momento, esse canal venha ser instrumento de bênção da parte de Deus para a sua vida. Que o nome do Senhor venha ser louvado e glorificado. A sua igreja venha a ser edificada. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, como temos feito todos os domingos, no livro de Mateus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27. Vamos ver hoje Mateus 27, a partir do versículo 27, para que assim a gente venha dar continuidade à nossa pregação sequencial e expositiva no livro de Mateus. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27. Então, Mateus capítulo 27, a partir do 27, diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Versículo 32. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nesse momento, convido você a fazermos mais uma oração. Pai amado, querido Deus, te pedimos, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Senhor, estar com os ouvidos atentos, com o coração aberto, e também, Senhor, a Tua palavra que é viva, eficaz, que tem poder, que ela penetre, Senhor, e que ela fique ali, Senhor, guardada em nossos corações, e que viemos, ó Pai, lembrar, o Teu Santo Espírito nos lembre daquilo que tudo ouvimos, estudamos, ó Senhor, e viemos, ó Pai, com a Tua ajuda a colocar em prática. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, abençoa os ouvintes, e assim te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, hoje vamos ver sobre a crucificação de Jesus e os sinais que acompanharam este momento. E no texto lido de hoje, podemos destacar alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você e quero observar como foi a caminhada de Jesus para a cruz. Observe comigo, do versículo 27 que lemos até o versículo 34, Mateus 27, do versículo 27 ao 34, observe como foi a caminhada de Jesus até a cruz. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Podemos tirar desse texto lido, o primeiro ponto a destacar nesta noite é sobre a caminhada de Jesus para a cruz. E a primeira coisa que observamos é que Jesus já estava com as forças esgotadas. Desde a noite anterior, ele esteve preso e esteve sendo castigado. E no pretório de Pilatos tinha acabado de ser açoitado e escarnecido, segundo o texto que acabamos de ler. Seu corpo, meus irmãos, estava sangrando. É sob o peso da cruz que Jesus marcha do pretório, do palácio de Pilatos para o Gólgota, sobre as vaias, as arruaças da multidão enlouquecida e sanguinária, e os açoites impiedosos dos soldados. Jesus está com as forças esgotadas. Jesus, sendo homem, está com as forças esgotadas, não aguentando mais o enorme açoite, o enorme castigo. Jesus cai sem forças, débil, exausto, fraco, sobre o lenho maldito. Primeira coisa que observamos na caminhada da cruz é que Jesus estava com as forças esgotadas. Segunda coisa que observamos é que não é apenas isso que está esgotando as forças de Jesus, mas o fardo do pecado pelo mundo também lhe estava partindo o coração. Terceira coisa que entendemos nessa noite é que neste intervalo entre os açoites e a cruz, os soldados obrigaram também Simão Sirineu a carregar a cruz. É o que nos informa o versículo 32. Que ao saírem encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Engraçado que não é Simão Pedro que ajuda Jesus a carregar a cruz. Simão Pedro orgulhosamente dissera que iria com Jesus até a prisão e até a morte. Mas foi Simão Sirineu e não Simão Pedro que veio ajudar o mestre. Esse homem foi a Jerusalém, Simão Sirineu foi a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E o que acontece é que ele se encontra com o Cordeiro de Deus. E quando ele se encontra com o Cordeiro de Deus, sua vida é transformada. Seus filhos Alexandre e Rufo se converteram ao Evangelho. E diz o texto lá em Romanos 16, versículo 13, que a sua esposa se tornou como uma mãe para o apóstolo Paulo. A vida de Simão Sirineu é transformada ao encontrar o Cordeiro de Deus. Diz um comentarista, citando Calvino, ele diz que à vista dos homens,
Carregar a cruz à vista dos homens, esta era a tarefa mais desonrosa. Carregar a cruz era a tarefa que lhe trouxe a mais baixa degradação, mas à vista de Deus, a mais excelsa honra. Em segundo lugar, observando ainda os sinais da morte, da crucificação de Jesus, além de observar os sinais da sua caminhada para a cruz, em segundo lugar, eu convido você a olhar para a crucificação, do versículo 35 ao 44. Observe comigo, se você tiver acompanhado de Bíblia, se não, ouça. Versículo 35 ao 44 diz o texto: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarnecendo, dizendo: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Eu convido você a uma segunda lição nesta noite, a olhar para a crucificação. Eu quero dizer a você que a crucificação era uma forma cruel e desonrosa de punição. Só usava esse meio era usado contra os escravos. Esse meio era usado contra os estrangeiros e criminosos da pior espécie. A crucificação era a tortura mais cruel e horrível. A morte de Cristo foi o mais horrendo crime. Judeus e gentios, religiosos e políticos, forças que eram opostas, se uniram para condenar Jesus. Pedro, quando vai pregar o Evangelho ali em Atos, capítulo 3, versículo 15, Pedro denunciou as autoridades judaicas por matarem o autor da vida. Pedro diz: olha, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Além de Pedro dizer isso no seu discurso, Pedro também diz em Atos 2:23 que crucificaram por mãos de iníquos. O texto diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Jesus tem a morte, e o modo é a crucificação. E podemos destacar nesse ponto também algumas coisas importantes. Primeiro, veja onde foi o local da crucificação, versículo 33, Mateus 27:33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, é no Gólgota que Jesus é crucificado, e o texto diz que significa lugar de caveira. O Gólgota, meus irmãos, o lugar de caveira, foi o local onde Jesus foi crucificado. Era também conhecido como lugar de caveira, como diz o texto. E naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez o local tenha recebido esse nome não apenas por causa da sua aparência de caveira, mas, veja bem, também por causa do horror de haver sempre ali corpos apodrecendo. Este é o local da crucificação de Jesus. Em segundo lugar, olhando para a crucificação,
Jesus sofre a dor física, Jesus sofre a dor moral e Jesus sofre a dor espiritual. Em segundo lugar, a dor física da crucificação. A morte de cruz, meus irmãos, era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Os judeus consideravam maldito aquele que era até pendurado na cruz. A pessoa ela morreria de câimbras, de asfixiada e com dores também crudelíssimas. A morte certamente vinha por sufocação, esgotamento ou hemorragia. Jesus sofre a dor física na crucificação. Em terceiro lugar, Jesus sofre a dor moral e espiritual da crucificação. Jesus, olhando outros textos, olhando os evangelhos, Jesus foi escarnecido como profeta. Jesus foi escarnecido como Salvador. E Jesus foi também escarnecido como Rei. Spurgeon diz que eles zombaram de Jesus como Salvador, quando o texto diz salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. Spurgeon ainda diz que zombaram dele como Rei, quando o texto diz é Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Ainda diz Spurgeon que zombaram dele como crente, confiou em Deus, pois venha livrá-lo, como diz o texto. Spurgeon ainda diz que zombaram dele como filho de Deus, quando o texto diz, porque disse, sou filho de Deus. Jesus é escarnecido como profeta, como Salvador e como Rei. Jesus foi crucificado entre dois ladrões como um criminoso. E a palavra grega aqui é a mesma palavra usada para Barrabás, que é salteador. Não é ladrão de carteira, mas é salteador. Jesus foi despido de suas vestes, que foram repartidas pelos soldados. Jesus foi zombado quando pregaram em sua cruz a acusação que o levou à morte. Jesus foi escarnecido pelos que iam passando, quando alimentavam as mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas. Jesus foi vilipendiado pelos principais sacerdotes e escribas, que o acusavam de impotente para ajudar a si mesmo. Jesus foi insultado, até mesmo, meus irmãos, pelos ladrões, por aqueles que com ele foram crucificados. Jesus, ele sofre na crucificação a dor física, a dor moral e a dor espiritual. Em quarto lugar, veja e observe a última cartada de Satanás. Mateus, versículo 27, versículo 39, capítulo 27, versículo 30. Mateus, capítulo 27, versículo 39 e 40. Diz o texto: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Satanás, ele tem aqui a última cartada. Satanás sempre tentou desviar Jesus da cruz. Agora ele dá a sua última cartada. O povo gritou para Jesus salvar a si mesmo, no versículo 40. Ó tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. E os principais sacerdotes e escribas o desafiaram: desça agora da cruz o Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Em Marcos capítulo 15, versículo 32. Certa vez a gente vê Satanás em Mateus capítulo, no início do livro de Mateus, na tentação de Jesus, a gente vê Satanás dizendo: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque ele está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Satanás tinha sempre os esforços, as armadilhas de tramar contra Jesus e de tirar Jesus, de desviar Jesus da cruz. Se Jesus salvasse a si mesmo, meus irmãos, não poderia nos salvar. Se ele descesse da cruz, meus irmãos, nós desceríamos ao inferno. E porque ele não desceu da cruz, podemos subir para o céu. Spurgeon diz: porque Jesus era o Filho de Deus, ele não desceu da cruz, mas ficou pendurado ali até que se consumasse o sacrifício pelo pecado do seu povo. Glória a Deus. Jesus não seria Filho de Deus se descesse da cruz. Jesus é Filho de Deus porque ali ele fica, porque ali ele permanece, porque ali ele cumpre o que havia anunciado as Escrituras. Ele faz a vontade do Pai. É isso que Spurgeon diz. Porque Jesus era Filho de Deus, ele não desceu da cruz. Para Satanás, Jesus, se és Filho de Deus, desce da cruz. É a intenção de Satanás tirar Jesus, desviar Jesus da cruz. Mas foi para isso que ele veio. Em quinto lugar, observe ainda na crucificação que as trevas sobre a terra, no versículo 45, vai falar sobre as trevas sobre a terra. Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A penúltima praga que assolou o Egito, lá em Êxodo, antes de Êxodo capítulo 12. A penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascal foram 3 dias de trevas. E aqui, antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal ser imolado na cruz, também houve 3 horas de trevas sobre a terra. É conhecida a expressão de um teólogo que diz o seguinte: no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Spurgeon diz que o sol cobriu o rosto e houve escuridão como que de 10 noites. Porque para Spurgeon ele vai dizer que o sol estava constrangido pelo fato de o grande sol da justiça estar em tal terrível escuridão. A escuridão aqui simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. A escuridão aqui também simboliza a sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que Jesus, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terríveis. Aqui na crucificação, o inferno, ele vai até o Calvário nesse dia, e o Salvador desce até o inferno, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Em sexto lugar, observa ainda aqui na crucificação o grito de desamparo. Mateus 27, versículo 46 a 49, diz o texto. Mateus 27, 46 a 49. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chamou por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Neste momento,
O universo inteiro se contorceu de dores. A Escritura diz que o sol escondeu o seu rosto e houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Observamos nesses textos que sede, desamparo e agonia fizeram parte no momento da crucificação. E sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que Ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. O que Ele temeu no Getsêmani, experimenta agora na cruz. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, meus irmãos. Ele foi ferido e traspassado. Terra e céu aqui desampararam Jesus. Ao olharmos para a sua caminhada da cruz, nossa primeira lição, ao olharmos para a crucificação, eu convido você a olhar para a terceira lição nesta noite, os sinais de sua morte. Versículos 50 ao 56, diz o texto: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Versículo 55, estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Na sua morte, Jesus foi crucificado na terceira hora do dia, ou seja, isso significa que ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Nestas 6 horas, meus irmãos, em que Jesus ficou na cruz, ele proferiu ainda 7 palavras. Observe comigo. 3 delas foram em relação às pessoas. Primeira palavra em relação às pessoas, Jesus proferiu palavra de perdão. Ele disse em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo na morte, mesmo nesse momento de morte, Jesus pronuncia ainda essas palavras. Segunda palavra em relação às pessoas, ele profere uma palavra de salvação. Quando aquele ladrão na cruz pediu para que estivesse com ele no paraíso, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ainda neste momento ele profere uma palavra de salvação. Ele profere também em relação às pessoas uma palavra de afeição. Ele olha para sua mãe, olha para o seu discípulo amado, ele diz: mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Ele ainda tem palavras de afeição nesse momento. Uma palavra foi em relação a Deus. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E 3 palavras foram em relação a si mesmo. A palavra, em primeiro lugar, a palavra de agonia, quando ele diz, em João 19, 28, ele diz: tenho sede. Palavra de agonia. A segunda foi a palavra de vitória, quando ele diz: está consumado, em João 19, 30. E em terceiro lugar, foi palavra de rendição. Ele diz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo na hora da morte, observamos esses sinais vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, versículo 50, observamos o brado de triunfo, brado de vitória. Versículo 50, ele diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, diz o texto, com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Jesus, meus amados, ele não morreu como uma vítima, vencido contra a sua vontade. Ele entregou sua vida porque quis, quando quis e como quis. Jesus não morreu de esgotamento lento, mas com um brado alto. Quando o texto diz: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele não morreu de esgotamento, mas com um brado alto. Os evangelistas Mateus e Marcos não nos informam sobre qualquer palavra proferida por Jesus na cruz, a não ser a palavra do desamparo. Porém, estão implícitas neste brado a palavra de vitória e a palavra de remissão. Esse grande brado inclui, quando ele diz lá em João 19:30, está consumado. E em Lucas 23:46 ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. De modo que não devemos, irmãos, entender esse brado como um grito de desespero, mas como uma voz de triunfo de quem estava consumando a obra da redenção ao custo infinito de sua agonia. Jesus nesse momento estava consumando sua obra. Jesus nesse momento estava esmagando a cabeça da serpente. Jesus nesse momento estava triunfando sobre o diabo e suas hostes. Jesus nesse momento, meus irmãos, estava nos comprando para Deus. Jesus não morre como uma vítima, nem como um esgotamento lento. Jesus morre como um vencedor. Jesus não foi morto. A Bíblia diz que ele voluntariamente deu sua vida. Se lermos João capítulo 10, eu gostaria de ler com você, João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Esse bom pastor, ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi ele que deu a vida pelas ovelhas. Versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18: ninguém a tira de mim. Ele está falando o que? Da vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E ele ainda diz: tenho autoridade para entregar a vida e também para reaver a vida. Glória a Deus. Ele não morre como um mártir. Ele se entregou como sacrifício pelos pecados do seu povo. Qualquer pensamento de derrota é abafado pela força surpreendente do grito de Jesus. Clamando outra vez com grande voz, diz o texto, entregou o Espírito. As trevas acabaram no momento em que Jesus morre. Com a sua morte, ele quebrou o poder das trevas. Como disse o nosso irmão Marivaldo nesta noite, ele venceu. Em quinto lugar, observamos também o véu do santuário rasgado. Mateus 27, versículo 51.
Estamos nessa noite observando a morte de Jesus, a crucificação e os sinais que o acompanhou. Mateus 27, versículo 51, diz o texto: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu rasgado, irmãos, indica a abrogação, ou seja, o revogar ou o anular do sistema religioso judaico. Significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. Significa, meus irmãos, que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Cristo. O caminho, meus irmãos, para Deus foi aberto. Lembra daquele louvor que eu gosto de louvar aqui? Por meio de Jesus Cristo temos livre acesso, porque pela morte de Jesus Cristo o véu se rasgou de alto a baixo, e agora por meio de Cristo temos acesso a Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus, como diz Hebreus capítulo 10, do 12 ao 22. Ele mesmo é o caminho, quando ele diz eu sou o caminho. Estava aqui, meus irmãos, significa aqui também, estava aqui no véu que se rasgou, estava abolido o antigo sistema de ritos e sacrifícios. As restrições também étnicas do templo em Jerusalém não mais vigoram. O resgate pago por Jesus é válido tanto para gentios também como para judeus. Seu sacrifício também foi perfeito, cabal e irrepetível. A porta do céu está aberta a todos que creem em Jesus Cristo. Tanto judeus como gentios têm livre acesso a Deus por meio de Cristo. Spurgeon diz que a morte de Cristo foi o fim do judaísmo. O judaísmo, como afluente, ele desemboca no rio do cristianismo e por isso deixa de existir como afluente. Isso significa que o véu foi rasgado, o acesso à presença de Deus está aberto por meio de Cristo a judeus e a gentios. Em sexto lugar, os mortos ressuscitaram. Versículos 52 e 53, Mateus 27, versículos 52 e 53. O texto nos diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A morte de Cristo trouxe um terremoto a Jerusalém, e esse abalo fendeu as rochas e abriu os sepulcros. O texto nos diz que muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mas ainda, em sétimo lugar, o reconhecimento do centurião romano também deve nos chamar a atenção. Mateus 27, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, veja o que foi que o centurião disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Mateus 27, versículo 53. O texto nos diz: e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele, no 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus.
o reconhecimento do centurião romano. Em outro lugar, em oitavo e outro lugar, o testemunho das mulheres, que faz parte também do texto que o irmão Marivaldo leu no início do culto. E vamos ler um pouquinho antes, 27, Mateus 27, versículos 55 ao 56. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Ou seja, eram aquelas mulheres que vinham servindo a Jesus e os discípulos no ministério terreno de Jesus. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram, irmãos. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram, com exceção de João, as mulheres que tinham sustentado Jesus com seus bens e o acompanhavam desde a Galileia para o servirem, estavam observando o drama do Calvário. As mulheres aqui demonstraram mais coragem, mais compromisso do que aqueles que prometeram ir com Jesus para a prisão e até a morte. As mulheres assistiram Jesus em seu ministério e o acompanharam Jesus até a cruz. As mulheres observaram onde e como o corpo de Jesus foi sepultado e compraram aromas para embalsamá-lo. As mulheres foram as primeiras a ver o Cristo ressuscitado e anunciar a sua ressurreição. Eu quero, nesta noite, além do que o Senhor já tem falado com vocês, já tem aplicado ao seu coração, eu quero pensar 3 coisas aqui com vocês e aplicar. Primeira coisa, vejamos em Mateus capítulo 27, versículo 34. Mateus 27, versículo 34, o texto diz que deram a Jesus a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Meus irmãos, Mateus capítulo 26, em toda a Escritura, mas podemos ler aqui Mateus capítulo 26 também, versículo 39, acompanhe comigo. Mateus 26, versículo 39. Jesus no Getsemane, ele tira 3 vezes para orar. Ele vai 3 vezes orar ao Pai. E na sua oração, no versículo 39, diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Veja o que é que o Senhor pede no Getsemane. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42, Jesus está orando da mesma forma, tornando-o a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. No versículo 44, diz que ele voltou pela 3ª vez e orou, repetindo as mesmas palavras. E me chama a atenção aqui também, Mateus 27, 34, que lemos, onde diz que deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Meus irmãos, em primeiro lugar aqui eu quero deixar para os irmãos sobre Jesus. Ele disse que o comer dele era fazer a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele ora no seu pior momento ali, no seu momento, pior que eu digo, no seu momento de agonia, de aflição, né? No seu Getsemane da vida, no seu pior
na sua pior turbulação ali, Jesus, ele diz: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas o mesmo diz: olha, mas não seja a minha vontade, faça a tua vontade. Aqui no versículo 34, quando diz que deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber, o que seria esse vinho com fel? Fel, diz aqui o comentário da Bíblia Marcato, diz que fel refere-se simplesmente a algo amargo. A passagem de Marcos 15, 23 o identifica também como sendo mirra, deram a ele mirra. E o que seria isso? Seria um narcótico. Os judeus tinham o costume, baseado em Provérbios 31, versículo 6, de administrar uma medicação analgésica misturada com vinho às vítimas de crucificação, com o objetivo de amortecer a dor. Ao sentir pelo gosto do que se tratava, Cristo, ainda que sedento, não quis beber, a fim de que seus sentidos não ficassem entorpecidos antes de completar a sua obra. É importante que aqui também diz que a diminuição da dor física provavelmente não teria diminuído a eficácia de sua obra expiatória, mas ele precisava de suas plenas capacidades mentais para as horas que estavam por vir. Era necessário que ele estivesse desperto e plenamente consciente para, por exemplo, ministrar ao ladrão à beira da morte. E o que me chama a atenção aqui é que, mesmo no momento de entregar algo a Jesus para que aquelas dores diminuíssem, meu irmão Marivaldo, ele não aceita. Ele passa por tudo aquilo, por mim e por você. Ele está pronto. Ele está, como diz Isaías 53, versículo 7, se você quiser olhar, Isaías 53, versículo 7, o texto diz: ele foi oprimido e humilhado. Veja, Isaías 700 anos antes, já dizendo, Isaías parece que estava na cena ali, assistindo e depois relatou, mas não, Deus já estava escrevendo 700 anos por meio de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. O texto diz: ele não abriu a boca. O convite nesta noite é imitarmos Jesus. A Bíblia diz que não é o servo maior do que seu Senhor. Então devemos imitar Jesus. Devemos imitá-lo quando formos perseguidos por causa do seu nome, ou porque estamos fazendo a sua obra. Devemos imitá-lo quando formos caluniados. Devemos lembrar de Jesus. Devemos lembrar de Jesus até quando formos cuspidos. Sejamos humildes, sejamos pacientes, sejamos obedientes como Jesus, fazendo a vontade do Pai. Mesmo que muitas vezes viemos sofrer os danos, façamos a vontade do Senhor, até nessas horas. Segundo lugar, Deus, quer dizer a você que Deus está no controle de tudo, e tudo acontece para que se cumpra as Escrituras. Tudo acontece para que se cumpra a sua vontade. João capítulo 19. Convido você a olhar para João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 30, a partir do 37.
Diz assim, vamos ler a partir do 31, do 23, desculpa. João 19, desde o 23. João 19, 23 diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. E o texto diz: para se cumprir a Escritura. E vem aí o texto do Salmo 22, versículo 18: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas é uma citação do Salmo 22, onde a gente vê todo esse momento, aquilo que já havia sido anunciado, não só em Isaías, não só no Salmo 22, mas em toda a Escritura, as coisas acontecendo, e detalhadamente, porque os soldados, diz aqui que os soldados repartem as suas vestes, cada um pega uma parte, ou seja, 4 soldados ali, pega 4 partes, cada um pega a sua parte, e pegaram também a túnica, ou seja, a túnica está ali para decidir com quem vai ficar. E eles estão interessados na túnica, estão sendo instrumento ali de tudo que está acontecendo, sem mesmo saber que tudo que está acontecendo é propósito de Deus, é cumprimento das Escrituras. O texto diz: a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Vamos lançar sorte aí e vamos ver quem fica com essa túnica. E o texto diz que tudo isso foi para se cumprir as Escrituras, e cita o Salmo que está lá no Antigo Testamento: repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir o quê? A Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, esse líquido aqui não é aquele primeiro que eu falei, é outro, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, eles preocupados com a hora, eles vão rogar a Pilatos que quebrem as pernas dos 2 ladrões e as pernas de Jesus. Veja o que diz o texto: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Versículo 33, veja quando chega Jesus. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados, e aí vem uma informação também forte, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu, veja o versículo 36, e isto aconteceu
para se cumprir a Escritura. O que é que dizia a Escritura? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Esse texto, nenhum dos seus ossos será quebrado, também já havia sido anunciado no Antigo Testamento. Temos Êxodo capítulo 12, versículo 46, temos Número capítulo 9, versículo 12, e temos o Salmo capítulo 34, versículo 20. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Eles vão lá, rogam a Pilatos para quebrar as pernas deles, eles quebram a perna de um, quebram a perna do outro. Quando vão até Jesus, eles perfuram ali com uma lança, mas não quebram as suas pernas, porque já estava escrito: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Isso nos ensina, em segundo lugar, nesta noite, que eu queria deixar aqui para os amados irmãos, que Deus está no controle de tudo, e tudo acontece para que se cumpra a sua vontade. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por outro, eu quero ler o versículo 37, João 19, versículo 37. Esses que traspassaram Jesus com a lança, o capítulo 37, o versículo 37 diz o seguinte, João 19, 37. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Eles verão aquele a quem traspassaram. Isso está falando, isso está apontando para o dia do juízo. Jesus virá, meus irmãos. Meus irmãos, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado e o Senhor voltará para nos buscar. Eles verão neste dia a quem traspassaram. E observamos aqui que Jesus sempre deu oportunidades a estes que estavam com vidas, a nós que estamos com vida, porque esse segundo dia vai vir. O dia da sua morte certamente chegará. Se não chegar, é porque Jesus vai voltar e você ainda vai estar vivo. Mas eu quero dizer a você que antes de você partir, ou antes de Jesus voltar, fica o convite: arrependei-vos dos seus pecados e entregue a vida a Jesus. Porque a este que traspassaram, eles verão aquele a quem traspassaram. Nós ainda o veremos. E a mensagem do Senhor, podemos voltar desde para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Aparece João Batista que vem preparar o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Qual é a mensagem de João Batista que vem preparar o caminho do Senhor? E diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais adiante, Mateus capítulo 4, versículo 17, parte B. Mateus capítulo 4, versículo 17, parte B, ou podemos ler desde a parte A. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Qual era também a pregação de Jesus? A mesma: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículo 12 ao 13. Depois de Jesus chamar os 12 apóstolos, Mateus capítulo 10, versículo 12 ao 13. Ao entrares na casa, saudai-a.
Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Versículo 12, 13. Isso, né? Já foi isso que foi lido. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 43. O texto nos diz: Jesus lhes respondeu. Isso é o texto sobre o momento lá com os dois malfeitores. Vamos ler do 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, que é Jesus, né? Nenhum mal fez. 42. E acrescentou Jesus: Lembra-te. E acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Apocalipse, último texto. Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. O texto diz: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, por meio de Cristo. A árvore da vida é Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 14, e assim a gente finaliza. Olha a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. João diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Olha a pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha como é que João fica: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 25. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Uma referência ao Messias, uma referência a Jesus do Antigo Testamento. Outra referência a Jesus, ao Messias, a raiz de Davi. Fez o quê? Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro,
como tendo sido morto. O que significa tendo sido morto? Porque, meus irmãos, as cicatrizes da morte ainda estão claramente visíveis no Cordeiro, mas o Cordeiro está em pé, o Cordeiro vive. E diz o texto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar os livros e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eu deixo para você essas 3 aplicações nessa noite. Primeira aplicação: faça a vontade de Deus, mesmo quando você achar difícil. Segunda aplicação: Deus está no controle de tudo, e tudo acontece para que se cumpra as Escrituras. Nada sai do controle do nosso Deus. Terceira aplicação: entregue sua vida a Jesus. Não há outro pelo qual importa que seja salvo. Ele é digno. Meus irmãos, quando eu olho esse texto de hoje, e quando eu concluo com Apocalipse, não tem como eu dizer que eu sou salvo porque eu sou bonzinho. Não tem como eu dizer que eu sou salvo porque há outro caminho senão Jesus. Não tem como eu dizer que eu sou salvo porque eu tenho um intermediador tal, eu tenho um intercessor tal. Não tem como. A Bíblia diz: não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, o próprio Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vou terminar aqui.